Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Antes de começarmos a mensagem de hoje, eu quero dar algumas recomendações. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria que você humildemente se inscrevesse, ativasse o sininho de notificação para receber quando for postado novo vídeo, nova mensagem. O YouTube, através desta ativação do sininho, vai lhe notificar. E aí você vai poder assistir os vídeos mais novos, mais recentes, acompanhando assim a palavra de Deus quando transmitida no canal. Curta os vídeos. Como você deve curtir os vídeos? Clicando naquele botãozinho do gostei, aquele botãozinho do like. E aí sim você informa para o YouTube que essa mensagem é super importante, essa mensagem é super relevante, tanto para você quanto para outras pessoas. E aí sim nós poderemos engajar a palavra de Deus com mais celeridade. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Você pode enviar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, enfim, nas suas próprias redes sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, onde você tiver uma rede social, divulgue essas mensagens, reposte esses vídeos para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com a palavra de Deus. E eu preciso da sua ajuda, ou melhor, nós precisamos da sua ajuda, porque somos um grupo, somos uma equipe de mais de 300 pessoas no mesmo propósito, evangelizando a palavra de Deus. E você que já é inscrito no nosso canal, que você possa também compartilhar esses vídeos. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ser alcançadas com a palavra de Deus. E deixe Deus usar vocês poderosamente para o evangelho. Isso é muito importante. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Jó, capítulo 42, vamos ler os versículos 10 e 11. Jó, capítulo 42, vamos ler os versículos 10 e 11. O tema da nossa mensagem de hoje é o socorro de Deus na vida de Jó. Jó, capítulo 42, versos 10 e 11 nos diz o seguinte: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. A mensagem de hoje nos traz a seguinte reflexão. A história de Jó, todos já conhecem, ou se não, a maioria das pessoas já conhecem a história de Jó, sofrimento que Jó passou, nos apresenta um dos maiores paradoxos da experiência humana. Um homem justo que sofre profundamente sem uma causa aparente. Por 37 capítulos no livro de Jó, acompanhamos suas angústias, questionamentos e debates com amigos que, em vez de consolar, o acusavam. Contudo, no final da narrativa, vemos claramente o socorro divino. O socorro de Deus para Jó não veio quando ou como ele esperava. Não foi uma intervenção rápida que impediu o sofrimento de acontecer, mas uma esperança que o sustentou através dele. Deus permitiu que Jó questionasse, clamasse e expressasse sua dor. E no momento certo, não apenas restaurou sua fortuna, mas algo precioso. Seu relacionamento com Deus foi aprofundado. Nós conhecemos perfeitamente o sofrimento de Jó, através das escrituras da palavra de Deus. Quando Satanás pediu para tocar na alma, tocar na vida, no sofrimento de Jó, para ver até que ponto Jó suportaria aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento, e Satanás travou uma batalha espiritual com Deus. Ele chegou para Deus ao ponto de dizer que se Deus retirasse tudo de Jó, Jó o negaria, Jó o recusaria, ou seja, abandonaria a Deus.
E Deus queria mostrar para o inimigo que não era da forma que ele estava pensando ou que ele estava falando. Pelo contrário, Deus conhecia Jó perfeitamente. Deus conhecia a integridade de Jó, a fidelidade e a generosidade de Jó. Jó era um dos homens mais ricos da redondeza da região. Tinha bens, tinha gados, tinha fazendas, tinha posses, a família em ordem, perfeita, cheia de saúde. Ou seja, Jó era um homem abastado, abençoado e poderoso na redondeza onde ele morava. Por essa razão, o inimigo que não gosta de ver ninguém quieto, o inimigo que não gosta de ver ninguém em paz, procura atentar a vida das pessoas, procura futucar a paz, a paciência, a fidelidade das pessoas. E não foi diferente com Jó. O inimigo queria mostrar para Deus que Jó negaria a sua fé para com Deus. E Deus, por sua vez, queria mostrar para Satanás que não era daquela forma que ele estava pensando. Por isso, Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó, no corpo de Jó, mas disse a ele que não tocasse na alma, porque a alma pertencia a Deus. O espírito de Jó pertencia a Deus. E assim aconteceu. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus gados, Jó perdeu os seus bens. E toda a situação narrada no livro de Jó, toda vez que chegava um mensageiro para trazer uma informação ruim, uma mensagem de desânimo, de desgosto, Jó ficava cada vez mais abalado, cada vez mais desestruturado. Chegava um dos seus criados e dizia que ele perdeu os seus filhos. Estavam numa festa, de repente houve uma situação lá, todos morreram de uma só vez. Jó já começou a ficar angustiado, apavorado. Chegou logo em seguida outro dizendo que Jó perdeu todos os seus gados. Houve lá uma determinada situação e infelizmente os gados morreram. Logo em seguida chega uma outra mensagem para Jó dizendo que ele perdeu suas fazendas, suas terras. Foram saqueadas, invadidas, enfim. Logo em seguida chega mais uma situação. Ou seja, era um sofrimento atrás do outro. Era uma notícia ruim atrás da outra. E como se não bastasse, o inimigo ainda tocou na saúde de Jó. O acometeu com uma lepra. Jó chegou ao ponto de coçar suas feridas com caco de telha. Só para você ver a angústia, o sofrimento daquele homem. Até um determinado momento da sua esposa olhar para o sofrimento dele, ver que ele perdeu tudo que ele tinha e veio com uma determinada orientação dizendo para ele que era para ele abandonar a Deus e morrer. O que eu acho interessante nessa história de Jó é o seguinte, que Jó perdeu tudo, menos duas coisas, a vida e a esposa. Talvez a esposa fosse daquele tipo de esposa incrédula, aquele tipo de esposa que só fazia reclamar, que só fazia murmurar, que só fazia criticar. Ou seja, não era uma pessoa com intimidade para com Deus. Para chegar ao ponto de ver o sofrimento do marido e não se compadecer junto a ele. Imagina que situação Jó não passou. Imagina que dor Jó não teve que enfrentar, além de perder todos os seus bens, todos os seus filhos, todos os seus criados, e ainda ser acometido com uma lepra, uma enfermidade terrível, viver numa situação moribunda, os amigos sumiram, ninguém apareceu para poder chegar junto, ajudar. Talvez um ou dois que tivesse aparecido no meio do caminho para ver como é que ele estava, se ele estava sobrevivendo ao sofrimento. E mesmo assim, a esposa dele não poupou a dor do marido. E veio com essa pérola dizendo: abandona o teu Deus e morre. Mas Deus poupou a vida da esposa de Jó para mostrar para ela quem era Deus na vida do marido dela. O inimigo por várias vezes cirandou, bagunçou, perturbou, destruiu, mas não conseguiu levar o principal de Jó,
que foi a sua fé em Deus. E por esta razão, ele chegou ao ponto de dizer que nu ele saiu do ventre da mãe e nu voltaria. Se preciso fosse. E ainda complementou dizendo, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma canção que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Temos que adorar a Deus, temos que servir a Deus, não pelas coisas que Ele nos dá. Nós temos que adorar a Deus na pessoa que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que avalia as situações e julga justamente, um Deus que não gosta de ver os seus filhos sofrerem, por isso Deus socorre os seus filhos da melhor forma possível, um Deus que é o Deus dos impossíveis, e todas as vezes quando nos deparamos com situações impossíveis que colocamos nas mãos de Deus, Ele sempre resolve essas situações para conosco. Ou seja, por que não adorar a esse Deus? Por que não batalhar? Por que não lutar através do amor, da misericórdia, da fé, da paz de Deus para conosco? Por que não estarmos servindo a um Deus Todo-Poderoso da mesma forma que Jó servia? Independentemente do que aconteceu com Jó, mas ele continuou com a sua fé, com a sua devoção, com a sua acreditação para com Deus. Ele tinha plena certeza de que se Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento, um propósito, uma intenção, Deus tinha por trás daquilo tudo, que era justamente para mostrar o poder dele sobre a vida de Jó. E podemos trazer lições práticas para essa situação sobre nossas vidas. O socorro divino, o socorro de Deus, nem sempre é imediato, mas é sempre oportuno. Já sofreu por um tempo considerável antes de ver a restauração. Ou melhor, Jó passou por essa situação toda, mas Deus esteve sempre e sempre com Jó. Por mais que ele entrasse assim numa situação querendo se desesperar, querendo perder a fé, a paciência, mas Deus sempre estava com ele. Durante todo esse período de sofrimento, Deus estava trabalhando algo mais profundo que circunstâncias materiais na vida de Jó. O socorro divino vem através da presença, não apenas da solução. O clímax da história não é quando Jó recebe bens em dobro, mas quando ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Ou seja, ele quis dizer que antes ele ouvia falar de Deus, mas depois dessa intimidade que ele teve, ele pôde ver, ele pôde sentir pessoalmente a presença de Deus na vida dele. O maior socorro foi conhecer a Deus mais intimamente. Começou por aí a situação de Jó. Começou por essa linha de visão, o raciocínio lógico de Jó em entender a presença, o poder, a soberania de Deus na vida dele. O socorro de Deus inclui propósitos que não compreendemos. O sofrimento de Jó fez parte de um conflito cósmico entre Deus e Satanás, que ele desconhecia. Assim também, nossos sofrimentos podem ter dimensões e propósitos que transcendem nossa compreensão imediata. Aí você pode nos perguntar, pastor, mas por que eu sofro tanto? Por que acontece isso, aquilo outro? Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre tenho dito aqui, existe a vontade e a permissão de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para podermos nos aproximar cada vez mais dele. Ele faz testes e mais testes para conosco, para ver o nível da nossa fidelidade para com ele. O socorro final é sempre restaurativo. Deus não deixa você abandonado. Ele está vendo o seu sofrimento, ele está vendo a sua angústia, ele está vendo a sua dor, ele está contemplando tudo o que acontece com você. Talvez você possa até pensar que Deus se esqueceu de você. Talvez a esposa de Jó tivesse pensado que Deus já havia abandonado a Jó.
mas Jó tinha plena certeza de que o Deus Todo-Poderoso não o havia abandonado. Deus não apenas aliviou o sofrimento de Jó, mas o restaurou completamente, dando-lhe até mais do que tinha antes. E podemos ver na praticidade essas situações, nos momentos de angústia. Lembre-se que o silêncio de Deus não é ausência. Ele está trabalhando mesmo quando não vemos. Como Jó, podemos ser honestos com Deus em nossa dor, dizer para Ele onde é que está apertando a situação, dizer para Deus onde é que nós estamos nos sentindo sufocados, nos sentindo fracos, onde nós estamos precisando da presença dEle mais intensamente. Nós temos que conversar com Deus e mostrar, expor as nossas situações. Pastor, mas Deus nos já conhece? Não foi Ele quem nos criou? Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Mas como eu falei há umas mensagens atrás, Deus é um Pai todo-poderoso que sabe das necessidades dos seus filhos, mas Ele quer ouvir você pedir o que você está precisando. Deus não é invasivo, Ele lhe dá livre arbítrio para viver as situações, desde que você saiba fazer a sua escolha de vida e escolha a parte boa da vida. Mas o sofrimento é uma parte boa, o sofrimento não é bom para ninguém. Eu interpreto o sofrimento como um ajuste da minha vida, um alinhamento da minha vida espiritual para com Deus. Porque se a minha vida fosse um mar de rosas, se a nossa vida fosse um mar de rosas, talvez esquecêssemos de Deus. E para que isso não aconteça, Deus permite que algumas pontuações, casos isolados, aconteçam para a gente poder entender que não somos independentes, não somos autossuficientes. Nós precisamos dele, nós dependemos dele, na mesma situação de Jó. E nós podemos ver a honestidade de Jó para com Deus, entendeu? Temos que ser honestos também. O verdadeiro socorro começa com a sinceridade diante de Deus. O socorro de Deus muitas vezes vem quando nos voltamos para outros. Jó foi restaurado totalmente depois de orar por seus amigos. Até mesmo aqueles que foram embora, que abandonaram a ele, Jó orou por eles. Os que marcaram presença durante o seu sofrimento, Jó também orou por eles para que Deus os abençoasse. E quando o socorro de Deus muitas vezes vem, nos voltamos para Deus, entendeu? E podemos entender que a perfeição divina sobre nossas vidas é maravilhosa. Nós somos eternos dependentes da misericórdia de Deus. É porque a nossa visão é limitada. Não podemos compreender o quadro completo que Deus está pintando em nossas vidas, mas podemos perceber, podemos sentir que a arte de Deus sobre nós, ela é perfeita, ela é plena, ela é maravilhosa. Por isso, não pense que tudo acabou para você. Não pense que você chegou ao fundo do poço. Negativo. Acredite no poder de Deus sobre a sua vida. Faça como Jó, independentemente da situação, independentemente das circunstâncias, Jó continuou preferindo confiar em Deus, porque sabia que o socorro divino estava a caminho e era bem melhor e bem mais prático confiar em Deus. E mais uma vez, o inimigo foi vencido, porque Deus conseguiu mostrar para Satanás que não foi da forma que ele pensou. A vida de Jó foi restaurada. Deus deu a Jó tudo em dobro. Seus bens, seus gados, seus servos, seus empregados, enfim. E o principal de tudo isso, a mulher de Jó pôde contemplar a fidelidade do marido dela para com Deus e Deus o abençoando poderosamente. Tanto é que depois ela pode até usufruir das bênçãos. Mas que Deus foi fiel e justo para com Jó, e isso foi da mesma forma que ele também é fiel e justo para com você. Precisamos corresponder essa fidelidade e essa justiça para com o nosso Deus. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, nos acompanhasse em oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós temos a plena certeza de que os teus ouvidos estão inclinados a ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, ao nosso clamor. Da mesma forma que Jó teve a plena certeza de que o Senhor estava na administração da situação,
nós também temos essa plena certeza de que toda a nossa vida encontra-se em tuas mãos e o Senhor está trabalhando perfeitamente em cada detalhe, em cada departamento, em cada situação das nossas vidas. Nós te pedimos humildemente que o Senhor possa olhar para nós com teu olhar de misericórdia, estender as tuas potentes mãos sobre cada um de nós, derramando do teu poder, da tua glória, tua graça e tua unção sobre nossas vidas, fazendo-nos entender que sem ti nós não somos nada, mas contigo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar nos confortando, nos consolando, nos orientando, nos guiando pela vereda da justiça, pelo caminho da verdade. Que possamos, meu Deus, sentir a brisa do teu Espírito Santo, o toque do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos sentir, meu Deus, aquele refrigério suave em nossa alma, para que essa carga pesada seja aliviada, para que esse jugo, esse fardo que carregamos em nossas costas, sejam trocados pelo jugo suave e pelo fardo leve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois foi o mesmo que nos orientou. Que o Senhor possa acampar os teus anjos ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todos os males. Que possamos, meu Deus, sentir o teu abraço, que possamos sentir o abraço do teu Filho Jesus, que possamos sentir o abraço do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo, nos restaurando. Que o Senhor possa, meu Pai, estar sempre com a tua presença em nossas vidas, em nosso ser, para que não percamos o contato contigo, para que possamos estar interligados com o teu coração. Pai amado, Pai eterno, que os teus olhos, que o teu olhar estejam fixados em nós, que a tua proteção divina recaia sobre cada um de nós no nome de Jesus. Eu te apresento os enfermos, que o Senhor possa tocar, meu Deus, nessas enfermidades, arrancando-as pela raiz. Que o Senhor possa passar as tuas potentes mãos miraculosas, curando essas pessoas que necessitam de uma cura urgentemente, meu Pai. Possa ser cura física, possa ser cura emocional, possa ser cura sentimental, mas que o Senhor possa agir com providência sobre essas vidas no nome de Jesus. Te apresentamos os problemas que talvez já tenham passado para o nível do impossível. Não conseguimos resolver os impossíveis, por isso nós te pedimos clemência, te pedimos socorro, te pedimos ajuda. Olhamos para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor que é experiente, que tem destreza com as impossibilidades. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa nos socorrer com os impossíveis no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir portas de emprego para o desempregado. Essas pessoas que necessitam, meu Pai, suprir as necessidades dos vossos lares, suprir as necessidades dos seus familiares, fazer com que a honra permaneça sobre cada um, mas através do emprego que está lhe faltando. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego neste momento. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos que estão desempregados. Que o Senhor possa liberar, meu Deus, aquela promoção que os teus filhos estão aguardando na empresa. Que eles possam ser poderosamente abençoados pelo teu poder, pela tua graça, meu Pai. Deus eterno, Deus querido, que todas as situações, que todas as circunstâncias estejam em tuas mãos. Nós cremos, nós acreditamos e temos fé na tua administração, pois ela é perfeita, ela é agradável sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Deus eterno, Deus amado, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais, que o Senhor possa nos fortalecer na tua presença, que possamos estar com o nosso altar íntegro, erguido, para receber, meu Deus, o fogo santo sobre o nosso holocausto, no nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, e que o Senhor possa sempre estar conosco, na perfeita glória, na perfeita graça e na perfeita unção. Nós te oramos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre lhe instruindo, sempre lhe orientando, e que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor para livrar você e guardar você de todos os males. Mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, divulgue essas mensagens. Deixa Deus te usar poderosamente para abençoar outras pessoas. Vamos nos somar cada vez mais para podermos socorrer aquelas almas, aquelas vidas que estão em situações iguais ou piores do que a de Jó.
E Deus quer nos usar poderosamente nas mãos dele para socorrer essas pessoas. Seja um instrumento de Deus nas mãos do Senhor, seja um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.